Olá, sejam bem-vindos de volta. Eu sou Felipe Novaes, advogado, professor de Direito Civil, e eu vou continuar hoje com a classificação dos bens. Ainda nesse critério de classificação dos bens por si mesmo, o Código vai adotar outras classificações e que são bem relevantes de serem conhecidas. A primeira delas diz respeito aos bens consumíveis e inconsumíveis. Qual vai ser o critério para determinar quando um bem vai se encaixar em uma ou em outra qualidade? Se o uso deste bem importa em destruição da própria substância, ele é um bem consumível. Vamos clarear esse conceito por um exemplo? Alimento. O uso deste bem importa em destruição da sua substância. Quando você consome o alimento, ele deixa de existir. Logo, ele será um bem consumível. E o bem que não é consumível é justamente o contrário. São aqueles que permitem reiterados usos sem que isso importe em prejuízo de sua substância e nem destruição da matéria. Por exemplo, os veículos. Você pode dirigir o seu carro quantas vezes você quiser, que via de regra, e a depender do quanto você for cauteloso, o bem não vai ser ali consumido pelo uso. Sobre isso, rápidas considerações eu gostaria de fazer, na verdade, destacar duas. A primeira delas é que alguns bens eles podem ser classificados como consumíveis a depender da destinação. Se houver uma destinação para a alienação daqueles bens, eles podem ser considerados consumíveis. Então, por exemplo, uma loja coloca determinado produto à venda. Em relação àquela loja, o produto vai ser consumível. Por quê? Uma vez que efetuada a transação, vai haver perda daquela matéria, pelo menos em relação à titularização por parte da loja. Ademais, a segunda observação é que o contrário também ocorre. A depender do caso concreto e da destinação, ele também, um bem não necessariamente, que inicialmente a gente pode entender como consumível, né, de uma forma, na maioria dos casos, naquele caso será. Por exemplo, vamos retomar o exemplo do alimento mesmo. Se você fala em um alimento que é posto à venda para o consumo, né, para ser, enfim, consumido da forma mais tradicional, aí você está falando que ele é um bem consumível, porque a partir do momento que a pessoa comer, aquele bem vai deixar de existir, vai desaparecer. Mas, se você pega um alimento e, dados os devidos cuidados, né, e os devidos tratamentos, expõe ele, né, põe ele numa exposição, por exemplo, esse bem deixa de ser consumível. Por quê? Porque a destinação que você está dando a ele vai permitir que o seu uso não importe em supressão da sua matéria. Então, também deve ser considerada essas duas observações, tanto na primeira hipótese de não consumíveis para consumíveis, quanto da segunda hipótese de não consumíveis para consumíveis. Isso tem que ser observado. A próxima classificação que o Código vai trazer diz respeito a bens divisíveis e indivisíveis, sendo que os divisíveis são aqueles que podem ser fracionados sem que isso cause. E aí a lei vai trazer 3 critérios. Primeiro, alteração na sua substância, diminuição considerável do seu valor ou prejuízo do uso a que se destina. Então veja, determinados bens, eles podem ser fracionados sem que isso importe em uma dessas 3 hipóteses. Se você pega, por exemplo, um terreno vazio e fraciona esse terreno e divide ele juridicamente para 2 pessoas, então veja, a lei vai elencar esses 3 critérios que não podem estar presentes para que um bem seja considerado divisível. Se o fracionamento desse bem importar em qualquer uma dessas 3 hipóteses, então ele será considerado indivisível. Bom, sobre os bens divisíveis e indivisíveis, importa também fazer uma consideração. Pela vontade da lei, alguns bens que poderiam ser considerados divisíveis, porque se enquadrariam na hipótese legal genérica, bom, além disso, por força legal, determinados bens cuja natureza poderia indicar que eles seriam divisíveis. Por quê? Porque eles se enquadram nos critérios que a lei genericamente coloca. Ou seja,
Seu fracionamento não importa em uma daquelas 3 hipóteses. Ele pode ser alçado à categoria de indivisíveis, justamente pelo critério do legislador que positivou dessa maneira, ou quando a vontade das partes assim convencionar. Então, além disso, um bem que por sua característica natural poderia ser considerado como divisível, por quê? Porque preenche aquele requisito legislativo genérico que a gente acabou de ver, por 2 motivos, que a gente vai falar agora, eles podem ser alçados a categorias de indivisíveis. Quais são esses 2 motivos? 1, a força da lei, e 2, a vontade das partes. Então vamos supor que no momento de se fazer o testamento, o testador diz que determinado bem que ele está destinando a tal pessoa e que por sua natureza poderia ser facilmente dividido, ele não pode ser repartido, ele não pode ser fracionado. Veja, a vontade de alguém tornou aquele determinado bem, que poderia ser fracionado sem importar em uma daquelas 3 hipóteses, em um bem indivisível. Ademais, pela vontade da lei. O melhor exemplo que a gente tem é o imóvel rural. A lei diz que um imóvel rural não pode ser fracionado a menos de um módulo rural. O que é módulo rural? O módulo rural é uma unidade de medida que tem ali as suas metragens mínimas e que é utilizado pela lei para fazer algumas referências. Então, quando ela fala que não pode ser menor do que um módulo rural, quer dizer que você pode pegar esse terreno e lotear ele, mas cada lote, per se, não pode ter menos do que a metragem mínima referente ao mínimo legal. O segundo exemplo é um exemplo do terreno rural. A lei vai dizer que o terreno rural não pode ser loteado se cada lote tiver menos do que um módulo rural. O que é um módulo rural? É uma medida que a lei atribuiu, né, o nome que se dá para um conceito que tem uma medida pré-estabelecida e que a lei vai dar diversas atribuições para ele ao longo da legislação. Nesse caso, quer dizer que o módulo rural vai ter uma determinada metragem que a lei vai dizer e ela pode atualizar quanto é essa metragem ou não. Então, quando você está falando do imóvel rural, ele não pode ser loteado se cada um dos loteamentos tiver menos do que essa metragem mínima, ok? A próxima classificação legal é entre bens singulares e coletivos. Os bens singulares, eles são aqueles que embora reunidos, eles podem ser considerados por si próprio e independente dos demais. Ou seja, eles vão existir independentemente dos demais bens, ok? Enquanto os coletivos, eles também, que são chamados também de universais, eles se constituem na pluralidade de bens unitários que são reunidos pela vontade humana e pela pessoa que a titulariza para uma destinação comum, para uma destinação única. E essa universalidade de bem também é isso que pode chamar. Os bens coletivos também podem ser chamados de universalidade de bens. E essa universalidade, ela pode constituir relações jurídicas por si próprias. E aí a gente faz 2 diferenciações. Que é a universalidade de fato e a universalidade de direito. A universalidade de fato acontece quando os bens são reunidos de forma que os bens singulares são homogêneos, eles são reunidos pela vontade humana. Então, por exemplo, um conjunto de peixes, que são bens unitários, veja, eles existem ainda que reunidos por si próprio, mas você pode torná-los coletivos e dar uma destinação comum e realizar uma universalidade de fato, porque eles são homogêneos, que é um cardume, a mesma coisa para bibliotecas, que é um conjunto de livros, que os livros existem singularmente, mas você pode uni-los e dar uma destinação única. E a segunda que a gente pode aplicar, que é a universalidade de direito, ela ocorre quando há uma universalidade que é formada por bens singulares heterogêneos e que são reunidos e a destinação ela visa a produção de um efeito jurídico. Então, como exemplo, a gente tem o patrimônio, que é um conjunto de bens e de relações, etc., heterogêneas, a massa falida, que é constituída também por um universo heterogêneo, que são reunidos por uma finalidade jurídica, o espólio e assim por diante. A gente continua na próxima aula e a gente vai entrar no segundo critério classificado pelo Código, que é o critério dos bens reciprocamente considerados.
Na próxima aula a gente continua falando disso e a gente entra na segunda forma de classificação que o Código Civil dá, que é dos bens reciprocamente considerados. Mais uma vez, reforço o convite para que vocês continuem ajudando a gente nas redes sociais e divulgando os vídeos, e eu aguardo vocês na próxima aula. Muito obrigado!